Vamos lá, gente. Falar. Hoje a nossa conversa é rápida. É escassa, né? Porque eu quase não gravo vídeo, mas é rápida. O que acontece? O Flamengo foi o primeiro time que fez uma reestruturação financeira para equacionar as dívidas e fazer a receita ser maior que a despesa. E isso custou muito caro ao Flamengo, entendeu? Porque antes do Flamengo fazer isso, o Flamengo era motivo até de chacota. Mesmo sendo campeão brasileiro, Libertadores, Mundial, o Flamengo sempre debochado do Flamengo. Porque não tinha estádio, porque era endividado, era a maior dívida do país, em clubes, e por aí vai. E o Flamengo fez esse sacrifício. Nenhum clube fez isso. Nenhum clube fez isso. Todo mundo procurou os caminhos mais fáceis. O Flamengo foi o único que lutou para viver dos seus próprios rendimentos. Muito bem. Aí veio, depois que o Flamengo se estruturou, aí começou, né? Essa imprensa maligna, entendeu? Principalmente a imprensa paulista, né, que é bairrista, começou a falar que como se o Flamengo fosse errado. Quer dizer, quem vive a sua vida certo é errado. Quem vive a sua vida atolado em dívida e fazendo cada vez coisas piores, esses que estão certos. Tem que ter paciência com esses. Não era assim. O Flamengo foi ameaçado até de perder ponto em campeonato brasileiro por causa das dívidas. Não pagava ninguém, não pagava jogador, era uma zona. Tá bom, então o Bandeira foi, reestruturou isso, ficou tudo certo. Beleza, ótimo. Então o Flamengo começou a, colher os frutos dessa administração a partir do ano de 2018, 17, 18, 19, aí começou. E estamos vindo até hoje. Só que apareceu uma aventureira dentro do futebol, uma mulher que gosta de no mínimo, de coisas escusas. No mínimo. Por que eu estou te falando isso? Por que eu estou falando isso? Quando. Primeira coisa foi o cara do Botafogo avisou que estava tendo favorecimento. Aí investiga daqui, investiga dali, investiga daqui, sumiu isso. Entendeu? Aí o Botafogo ganhou umazinha, o Fluminense e tal. O Flamengo ganhou duas. Mas o Flamengo tá aí, nas cabeças, né? Muito bem. E esse time que ela dirige, o Palmeiras, ele ganhou. Primeiro que ele ganhou 10 campeonatos mundial, ou 10 campeonatos brasileiro. Ganhou 10 campeonatos brasileiros. Esse time tinha nem 3. Ganhou 10. Beleza. Não sei qual é a influência que eles têm, mas eles ganharam de presente. Aí, toma aí de presente. 10 campeonatos. Então se tornou, ele que era um dos times mais medíocres do Brasil, passou a ser o protagonista do futebol brasileiro. Ó, o Flamengo tem 8 campeonatos, mas na verdade tem 7 porque deram um para o esporte. Toda essa mutreta aí de CBF, essas falcatruas que tem aí, né? Muito bem. Aí, agora, nós estamos num campeonato em que o Flamengo é culpado de estar na situação que está, entendeu? O seu Felipe Luiz cismando com esses caras, com o Plata, com o Luiz Araújo, entendeu? Você tem um jogador decisivo, que é o Bruno Henrique, e você bota esse jogador no banco para Plata. Bota esse jogador no banco para Luiz Araújo. Entendeu? Então aí a coisa complicou. Beleza. Mas aliado a isso, nós temos alguns detalhes. Por exemplo, essa mulher, o Palmeiras ia jogar contra o Vasco e ela anunciou
um empréstimo de 80 milhões ao Vasco. Coincidência ou não, o Vasco perdeu de 3-0 para o Palmeiras. Jogando nada. Time que se acabou em outras situações. Contra o Palmeiras, nem parecia. Ah, é coincidência. A cadeia e o cemitério está cheio de gente que vivia de coincidência. Ah, é coincidência. Eu estava aqui, o dinheiro estava ali, aí eu peguei o dinheiro. Coincidência. Coincidência. Tudo é coincidência. Tá? Agora vem outra coincidência. É uma partida importante contra o Mirassol, um time que não perdeu em casa, sensação do campeonato, time bem armadinho, tudo bonitinho. Aí o que aconteceu? O Mirassol tá com o avião da empresa da mulher. Olha isso, gente. O Mirassol tá voando no avião que a mulher é dona do avião. Ah, mas ela alugou, ela emprestou, não interessa o que ela fez. Não interessa. Isso não interessa. Por que esse anúncio vem justamente quando vai ter um dos jogos mais importantes do campeonato, contra um time perigosíssimo que é o Mirassol? Por quê? Porque, na verdade, pessoal, essas pessoas, elas gostam de afrontar a justiça, entendeu? Ah, isso não é legal, não. Não é legal, não. Isso é imoral. É diferente. Eu vou falar e eles vão ter que engolir. Entendeu qual é o negócio? Aqui, eu vou fazer, mas eles vão saber que eu fiz, mas não vão provar nada contra mim. É isso aí. O cara que é assim, que tem poder, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, que não vai dar nada para ele. Eu tenho dinheiro, tenho poder, eu posso fazer o que eu quiser, que ninguém vai me pegar. Então eu vou fazer isso aí, acabou. Eu falei, quando foi o jogo contra o Vasco, eu falei, a Crefisa deu 80 milhões pro Vasco, com a garantia de 19% das ações do Vasco. E agora, aí o Vasco perdeu de 3-0. Coincidência. E agora o Mirassol. Se o Mirassol ganhar, isso aí passa batido. Entendeu? Mas se o Mirassol perder, não perdeu nenhuma em casa. Eu, Marcelo, se eu fosse atleta do Palmeiras, eu ia ficar muito pau da vida com essas coisas. Sabia? Sabe por quê, cara? Porque isso tira o brilho por exemplo, do Vitor Roque. Joga pra caramba. Eu era doido pra ver esse cara no Flamengo. Eu tiro o brilho do Flaco. Joga muito. Entendeu? Tira o brilho do goleiro. É Carlos Miguel, né? Que o outro agarrava bem, ele agarra mais. Entendeu? Isso tira o brilho do jogador. Por quê? Porque isso é imoral, cara. Isso é errado. Na verdade, o que ela pretende? Ela quer ser a bambambam. Ela não quer que o jogador dela, aquele Veiga, né? Veiga, joga bem esse cara também. E ela não quer que ele apareça. Ela quer que todo mundo fale, o Palmeiras foi campeão, os jogadores foram campeões, mas a Leila, ela é a Zico da administradora. Ela é a Pelé da administradora. Ela é a Maradona das administrações dos clubes. E todo mundo aceita isso. Essa imprensa marrom, essa imprensa podre, esses Zé Mané aí que ficam aí batendo no peito. Nosso amor. Isso tudo é conversa fiada, rapaz. Isso tudo é conversa fiada. Esses YouTube aí, entendeu? Esses caras aí que vivem do Flamengo, vivem ganhando dinheiro às custas do Flamengo.
entendeu? Para ficar falando um monte de abobrinha no, no YouTube, entendeu? Ou no Instagram, ou outro aí que é o homem das meias-verdades, como dizia o Diego, entendeu? Ficava plantando mentira, plantando de crise no Flamengo para poder ganhar dinheiro no YouTube. Esses caras não querem saber de nada, rapaz. Eles querem saber de botar o deles no bolso. Tem um aí que afronta todo mundo, falou. Na época do Gabigol, né? Que eles dizem que eu sou Gabizete, que se dane, que se fale. Na época do Gabigol, ele ficava doido, tecendo pro Flamengo se desfazer do Gabigol. Agora tá com plata. Tá bom. Tá todo mundo adorando isso, né? E agora nós vamos para a decisão de Libertadores e a gente não sabe o que vai acontecer. Porque eu só acredito na camisa do Flamengo. Eu não acredito nesses jogadores aí, Luiz Araújo, Plata, Pulgar. Pô, Pulgar entrega direto aí, nego, esse Pulgar. Pô, aí vem o espanhol que joga pra caramba, fica barrado pra Pulgar. Vem o outro Jorginho, barrado pra Pulgar. O garoto da base que joga, entendeu? Tem um estilo, aquele que foi embora, o estilo daquele que foi embora, eu esqueci o nome dele. João, não sei das quantas. Esse Everton Araújo joga barrado para Pulgar. De La Cruz barrado para Pulgar. Entendeu? E Pulgar entregando. E nós vamos para uma decisão de Libertadores, mas confiando na nossa camisa, não nesses caras. Quando nós fomos lá para 2019, nós tínhamos a camisa e tínhamos um time muito bom. Um técnico maravilhoso, que eu não gosto dele, não gostava dele como pessoa, que ele é chato, ele é arrogante, ele é pretensioso, entendeu? Mas ele tinha uma coisa, ele sabia motivar e unir o jogador. Ele dava esporro no jogador, mas ele não dava para aparecer. Ele dava porque ele queria ganhar, entendeu? E eu gosto muito do Felipe Luiz. Gosto muito. Mas o Felipe Luiz é muito vaidoso. Entendeu? Ele tinha que baixar um pouquinho a bola dele, entendeu? Ter um pouco de humildade e falar pedir desculpas. Em primeiro lugar, pedir desculpas, entendeu? Aos jogadores pela prepotência dele. Que ele acha que ele pode deixar um jogador na geladeira como ele deixa esse Juninho. Isso é maldade, cara. Isso não se faz. Uma pessoa não vence fazendo isso com ninguém. Entendeu? Não é possível que esse Juninho seja pior do que o Plata. Eu estava vendo a média de gols do Plata e do Juninho é a mesma. E o Juninho, a última partida do Juninho inteira, acho que foi março, abril. E o Plata joga todo dia, quase. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, enquanto o Felipe Luiz não se conscientizar de que ele não pode tratar um jogador dessa maneira, deixar o cara assim, é insignificante para ele. Sabe? Ele é a quarta opção. Ele pegar o Vinha, um jogador de seleção, e botar no banco. Nem no banco fica. Fica aquele beijinho que é ruim pra cacete. É outro entregador de ouro, tal de Ayrton Lucas. E o Vinha não aparece. O cara apareceu contra o Bragantino, comeu a bola, fez gol, deu passe, fez jogadas maravilhosas. Acabou. Foi o único jogo que o cara fez, o cara não joga mais, cara. Isso não tá certo. Isso não tá certo, não é possível que ninguém fale isso. Aí bota o Varela improvisado na lateral de esquerda, mas não bota o Vinha. É um absurdo um negócio desse. O Pedro saiu, entendeu? Pedro saiu, ele não bota o Juninho, ele não bota o Wallace. Ele bota o Bruno Henrique como terceira opção, que o Bruno Henrique é reserva do Samuel Lino,
e do Pedro. Entendeu? E não, ele não bota o cara. Ele não bota o tal Juninho, não bota o tal do Alaciano. O Michael, coitado. Cara que partia pra cima, driblava, opção de gol e tudo. Sumiu. Ele acabou com esses jogadores. Entendeu? E fica todo mundo paparicando o Felipe Luiz por causa disso. Eu não estou dizendo que ele é mau técnico, eu estou dizendo que ele é vaidoso. Ele acha que ele é que resolve, ele não resolve porra nenhuma. Essa que é a verdade. Ele não resolve nada. Entendeu? Por que ele não resolve nada? Porque ele é vaidoso, ele cisma que ele que é o cara. Não é. Não é assim. E ainda por cima agora está ficando medroso. Enquanto São Paulo, ele em vez de botar o time para frente, botou o time para trás. Vanderlei Luxemburgo falou uma vez, o medo de perder tira a vontade de ganhar. E foi o que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo empatou, deu sorte que empatou. Ontem, o São Paulo pegou o Bragantino. O Bragantino não chega nem aos pés do Flamengo em matéria de valor individual. É um time bem treinadinho, bonitinho e tal, mas não chega. Aí ganhou do São Paulo lá dentro, lá na Vila Belmiro, no mesmo lugar que o Flamengo empatou. Que aquilo para mim foi derrota. Então, gente, é disso que a gente precisa atentar para essas coisas, né? Nós perdemos para nós mesmos. Entendeu? O Flamengo, ó, perdeu para o Santos, porque os caras ficaram paparicando o Neymar. Perdeu para o Bahia, um jogo que não era difícil. Empatou com o Vasco, entendeu? Que era um jogo difícil, mas dava para ganhar. E nós ganhávamos até com facilidade. Entendeu? Empatou com o São Paulo, um jogo que tava ganho, pô. Jogo ganho. Então você vê 2, 4, só aqui, Vasco e São Paulo, só esses dois. 4 pontos. Que é os jogos mais que estavam assim, não estava difícil de ganhar. 4 pontos. Se você bota 4 pontos hoje, você bota 4 pontos nos 65 que o Flamengo tem, o Flamengo estava 1 ponto na frente do Palmeiras. Era só manter. Entendeu? Era só manter. Até o final. Era campeão. Não. Nós estamos 3 atrás. Então, o planejamento está errado. Mas, vamos ver. Vamos ver o que vai dar hoje, domingo. Flamengo e Santos. O Santos acabou de tomar uma piaba do Palmeiras. Fez até um jogo duro, o Palmeiras. Mas perdeu. Com 2 gols do Vitor Roque. Agora vamos pro Flamengo. Vamos ver o que a gente vai arrumar. E vamos ficar de olho lá no avião que a Leila emprestou, ou deu, ou alugou, sei lá, vendeu pro Mirassol. Vamos ficar de olho lá no jogo do avião. Tá bom? Fiquem com Deus. Bom jogo para vocês. Até a próxima.